Descobri uma nova tecnologia, mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Hoje eu vim falar sobre por onde que eu começo para me tornar um mestre em vendas. Já tem muitos vídeos e como eu não sou bobo, olha aqui, ó, deixei uma colinha separada aqui para mim falar. Então acredito que essas 1, 2, 3, 4, 5, essas 15 linhas vai dar um vídeo de mais ou menos uns 15 minutos. O que acontece? Para se tornar um mestre em vendas, tem muita gente que cai aqui no YouTube e acaba te dizendo, qual que é o passo a passo? Existe uma estratégia, ou vou fazer isso, aquilo, outro? Gente, para com isso. Para de ir atrás de guru procurando uma regra específica para você atingir um determinado resultado. Isso é balela, não vai existir. Se todo mundo fizesse tudo da mesma maneira e desse o mesmo resultado, tava tudo acabado, era todo mundo igual. E não é assim. Pessoas se conectam com pessoas, venda é um negócio dinâmico, venda é 100% emocional, independente do que você for comprar. Então hoje eu tô aqui para te falar como que você vai se tornar um mestre em vendas e qual que é os passos, qual que é a direção que você tem que ir. Eu não vou te dizer faz A, B ou C, não dessa forma. Obviamente que precisa ter um roteiro, um caminho, mas isso não vai ser 3 linhas, 4 passos ou 25 estratégias. Tem muito livro que vende assim. E eu já fui conquistado por várias estratégias dessas. Gatilhos que mostram um passo a passo para chegar a um determinado lugar. Mas hoje eu tô aqui para te levar de uma mentalidade do lado A pro lado B. Entendeu? Então, vamos para nossa aula e espero que você goste, curta, compartilhe, comente. Deixa aqui, ó, ou não gostei de nada, ou gostei de tudo, ou vou aplicar isso aqui também na minha estratégia de vendas. É muito importante, né, que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu vejo muita gente que tá na internet e fala assim, ó, nossa, eu conheço tanto sobre vendas, conheço tanto sobre pessoas, tanto sobre processos, mas não compartilha, não abre a boca, não divulga. Então, isso acaba limitando outras pessoas de chegarem onde você está, de conseguir alcançar aquilo que você alcançou, de ter as estratégias. Às vezes é uma palavra. Não sei se você já participou de eventos, mas se você não participou, vou falar durante isso aqui também, é um grande convite para você. Às vezes você vai num evento e lá eles falam muitas coisas que às vezes você já sabe, mas uma única palavra pode mudar todo o jogo para sua vida. Daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, para onde você vai, aquilo que você faz, como você lida com seus clientes, com suas vendas, se realmente esse é o caminho para você ou se não, é o seu caminho é outro. Eu acredito que todo mundo vende. Ou vende seu tempo, ou vende um produto, ou vende um serviço. Entendeu? Sempre vai estar vendendo. Produto, serviço ou tempo. Uma dessas coisas que você está vendendo nesse exato momento. Tá? Mas muito obrigado pela oportunidade de estar me ouvindo aqui nesses minutinhos. Quero compartilhar com vocês então. Vários vídeos, muitos vídeos na internet vão falar sobre vendas, vão começar pela mesma linha, eu não posso deixar de bater nisso, né? A mentalidade. Mentalidade é o que define quem vai ser um vencedor e quem vai ser um desistidor. Não vou falar perdedor porque eu acho que a pessoa não é que ela está perdendo, ela só não se encontrou nesse caminho. Então, a pessoa que desiste, ela vai para um caminho diferente do caminho dos vencedores ou aqueles que têm resultado. Por que que isso é importante? Mentalidade é o que vai definir tudo na sua vida. Tem gente que vai viver uma vida inteira fazendo a mesma coisa, estando no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, tem o mesmo amigo da infância, tem a mesma casa da infância, mora na mesma cidade e tá tudo certo. O mundo não é para todo mundo. O mundo não é para todo mundo. O mundo são para pessoas específicas. Então, se você quer romper, se você quer viver, você precisa fazer algo diferente. E tudo isso começa na nossa mente. Enquanto a nossa mente está presa, a gente não consegue avançar. Então, tá aqui o convite para você treinar a sua mente para mudar, para pensar diferente. Isso é tão difícil, acho que eu já falei num outro vídeo, mas vou repetir aqui novamente, né? Eu sou faixa marrom de karatê e quando eu saí do karatê, eu fazia um estilo de karatê, que era o karatê esportivo, e fui pro karatê tradicional. No karatê tradicional eu tive que desaprender muitas das coisas que eu aprendi no karatê esportivo. Por quê? Porque não tinha aplicação para aquela finalidade. Então, o karatê esportivo ele é mais uma arte cênica, assim, uma coisa mais voltada para formas e tal, e o karatê tradicional é mais voltado para defesa pessoal, então o enfoque dele é isso. Então, foi muito interessante porque eu tive que desaprender, e como é difícil a gente desaprender alguma coisa. Tive que passar por um processo muito dolorido de mentalidade para conseguir trocar. E isso aconteceu em várias etapas da minha vida, várias fases da minha vida, e eu tô aqui para compartilhar com vocês. Então, mentalidade é o principal
recurso que você tem para mudar a sua vida, principalmente para se tornar um mestre em vendas ou uma pessoa espetacular nas vendas, né? Qual que é a diferença de quem realmente tem sucesso nas vendas e quem desiste? Isso é uma das coisas mais importantes. Quando a pessoa tem a venda como uma finalidade de bater meta, é diferente da pessoa que tem a vendas como uma mentalidade de transformação de vida. Quando eu faço aquilo que eu gosto, eu não me canso. Automaticamente, existe alguma coisa na sua vida que se você fizer, você não vai se cansar. Aquilo ali vai ser um combustível, você vai querer fazer mais, você vai querer compartilhar. Existem pessoas que são apaixonadas. Douglas, eu não sou apaixonado por venda, tá tudo bem. Tá tudo bem. Existem pessoas que são apaixonadas e essas pessoas que são apaixonadas, elas conseguem performar muito melhor. Então busca aquilo que realmente você é apaixonado, aquilo que pulsa no seu coração, aquilo que faz, nossa, independente, eu vou continuar fazendo, eu vou pra cima, vai dar certo, sabe? Isso é o que diferencia quem tem sucesso de quem não tem, tá? Então assim, paixão. Ter vendas como missão é uma das principais coisas que vai te tornar um mestre em vendas. Porque não é só você atingir a sua meta no final do mês. Se você só atingir a sua meta no final do mês, você só acertou um caminho, mas não quer dizer que isso está te transformando num mestre em vendas. Fazer as coisas com paixão, né, com dedicação, com amor, gerando transformação, isso sim. Vendas é gerar transformação. Muita gente não enxerga dessa forma. Muito pelo contrário, muitas pessoas acham chato ser um vendedor, né, por muitos anos. E pessoas que não entendem por dentro como que funciona a venda. Venda é o que movimenta a economia, venda é o combustível de qualquer empresa. Se não existe venda, não existe emprego, não existe economia, não existe nada. Só existe porque existe alguém vendendo e alguém comprando. E a gente está nesse papel, que é um papel primordial de venda, que é ajudar a conectar essas duas coisas, tá? Então aqui eu até coloquei que toda pessoa que tem alta performance em vendas, ela tem uma coisa em comum. Toda pessoa que tem alta performance em alguma coisa na sua vida, seja no esporte, seja na música, ela tem uma coisa em comum. Como eu falei, não existe um passo a passo, mas existe um caminho onde todos fazem igual. E qual que é esse caminho? Pois então, é o caminho do estudo. Isso que você está fazendo agora aqui, de olhar esse vídeo, esse é um caminho de todas as pessoas que têm sucesso ou que têm alta performance em alguma coisa, elas fazem. Elas estudam, elas escutam novas histórias, novas experiências, se aproveitam daquilo que realmente faz sentido e aquilo que não aproveita, joga fora. Então o que acontece? Você precisa entender que você precisa estudar o alecrim dourado. O que acontece? Todo mundo que estuda supera quem tem um dom. Porque só ter um dom para fazer algo não significa que você vai ter sucesso. Muito pelo contrário, se você tiver somente um dom e esconder, e não usar, e não aproveitar, e não potencializar, muitas pessoas que têm mais horas dedicadas àquilo vão te superar. A pessoa vai dizer, nossa, mas eu era tão bom. Acontece, tá? Eu já vi várias pessoas dizendo isso. Conheço pessoas que aconteceu isso no futebol. A pessoa falava, nossa, eu era muito bom no futebol. Nossa, eu era um craque, mas não dedicou, não aprimorou, talvez não teve as oportunidades, não sei, não posso dizer, mas assim, existem milhares de pessoas que dizem, nossa, eu tinha um talento, eu fazia tal coisa e não conseguiu romper. Então assim, só ter talento em alguma coisa não quer dizer que tu vai ter sucesso. E sucesso aqui eu gosto muito de uma definição que diz assim, ó, sucesso é ter aquilo que você quer. Entendeu? Sucesso não é ter coisas. Sucesso é ter aquilo que você quer. Se você quer ter uma família, se você quer ter dinheiro, se você quer ter um carro, se você quer ter reconhecimento, o que você quer? Sucesso é quando você consegue atingir aquilo que você quer, tá? Então assim, por que eu deixei isso aqui? Porque o estudioso, ele sempre vai superar o talentoso. Sempre. A menos que o talentoso estude. Daí ele vai ficar melhor, vai ficar extraordinário. Entendeu? Mas se botar um talentoso e um estudioso, os dois com a mesma competência, o estudioso vai superar. Por quê? Porque está se aprimorando diariamente, constantemente, tá? Então, uma das coisas que eu sempre falo é livros. Eu tenho um livro aí que eu tô relendo, eu já ouvi ele, agora eu tô ouvindo de novo, que é o Bíblia das Vendas. Tem outros livros, Armas da Persuasão, muito bom também para a área de vendas, Spincelli aqui, me avisando que eu tenho um compromisso. Então assim, são vários livros que são são bons, entendeu? Você precisa ler, porque isso vai te dar insights sobre coisas. Tem um que é Prospecção Fanática, que é um livro excelente,
para você não deixar seu funil de novas captações morrerem, tá? Então assim, nesse vídeo eu quero falar mais sobre isso, como que eu posso me tornar, que esse foi o título do vídeo, né? Como eu posso me tornar um especialista em venda, um mestre em vendas. Você quer ser um mestre? Comece pela sua mentalidade, depois estude muito, e quando você achar que já sabe muito, você continue estudando. Porque o mercado vai mudando, o mercado de hoje não é o mesmo de 5 anos atrás, né? Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas quando eu vou lançar ele no YouTube, alguns anos atrás teve uma pandemia que parou o Brasil. E aí, como que faz? Como que faz para vender? Como que faz para transformar a vida das pessoas? Ah, teve um impeachment de uma presidente. Ah, teve uma crise global, teve uma taxa de juros alta, teve um monte de coisa, teve guerra, entendeu? Como que você faz para continuar vendendo? Então isso é muito importante. Você precisa se adaptar e cada tempo as coisas vão mudando e o mercado vai se aprimorando e você também precisa se aprimorar. Você precisa entender o que gera transformação no seu cliente e você tem que construir ou contribuir para isso aconteça na vida dele. Quanto mais você contribui, mais transformação você gera, mais autoridade você tem e mais resultado você consequentemente vai ter também, tá? Então eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, habilidades importantes para quem quer se tornar um mestre de vendas. Então depois você vai sair desse vídeo aqui e vai procurar livros que falem sobre isso, porque isso é muito importante para você se tornar um mestre em vendas, tá? Eu coloquei aqui, ó, já estou na metade da minha folha de anotações. Comunicação clara. Então, livros sobre comunicação, áudios sobre comunicação e vídeos no YouTube sobre comunicação. Leia sobre comunicação. A venda começa antes, numa comunicação. Seja uma estratégia de captação de cliente, seja pessoal, seja online, seja digital, seja físico. Você vai precisar se comunicar. Então, comunicação é uma das coisas mais importantes que você precisa desenvolver para poder... Uma das mais não. Eu acredito ainda que comunicação é a mais importante para você desenvolver. Então, gaste tempo com isso, aprimorando sua comunicação para falar de maneira clara, de maneira objetiva, entendendo. Tem uma frase que o meu sobrinho falou, Luiz Henrique, e ele falou assim, eu falei para um vendedor meu, porque agora ele está como gestor comercial também, né? Eu treinei ele e agora já está voando os voos dele sozinho. Ele falou assim, eu falei para o meu vendedor que por que eu vendo? Ele falou, nossa, tu ficou 40 minutos com o cliente na ligação. Isso, eles conversando entre eles e ele compartilhando comigo depois, né? Ele falou, nossa, tu ficou 40 minutos com o cliente na ligação, numa videochamada, e quase não falou do produto e vendeu. Como que é isso? Aí ele falou pra esse vendedor dele lá, né? Ele falou, vende mais rápido. Quem entende mais rápido o que realmente o cliente precisa. Tá entendendo? Então, tipo assim, ó, o quanto você entender de maneira mais rápida o que o seu cliente precisa, aí tá o segredo para você conseguir realmente alavancar, para você conseguir vender muito. Quanto mais rápido você conseguir decifrar ele, nossa, esse cliente aqui ele quer isso, eu vou atender ele dessa maneira, vou mostrar para ele esse produto, vou fazer, e daí sim, você vai romper. Não existe o que faça você não romper. Vamos lá, escuta ativa. Quantas vezes você já se pegou, você ou alguém que você conhece, não vou dizer que não é o seu coleguinha do lado aí, mas alguém que só fala, não deixa o cliente falar. Escute o cliente, entenda o que realmente ele precisa, o que é importante. Não fica prestando atenção no que ele vai falar para depois você dizer o que eu vou falar depois que ele falar. Não, escute realmente o que ele está falando para que você possa tomar as melhores decisões, tá? Gatilho de confiança. Então mostre resultados, mostre pessoas que já foram satisfeitas e realizadas e atendidas com o seu produto, a sua expertise e a sua experiência, que geraram transformação. Autoridade vende muito. E persistência. Persistência é um dos gatilhos de venda. Desculpa. Persistência é uma das ferramentas que todo vendedor tem que ter. Tem que estar no DNA dele, tem que estar assim, entranhado nele. Persistência. Essa é a diferença de quem desiste e vai para outro caminho e quem continua, persiste e se torna um vencedor. Persistência. Às vezes vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Às vezes vai demorar muitos anos para você aprimorar de fato uma técnica. Mas grandes pessoas que tiveram muito sucesso na sua vida, que se tornaram grandes milionários, e se esse não é o seu objetivo, tá tudo bem. Se você só quer ter uma vida boa assim, tá tudo certo. Mas pessoas que tiveram um grande resultado, o que elas fizeram?
elas persistiram. Mesmo quando vinha não, mesmo quando tinha pessoas falando que não ia dar certo, eles foram lá e persistiram. Então lembra lá, vamos só recapitular, porque o vídeo ficou comprido. Então, mentalidade. Falei aqui também sobre o estudioso. Falei aqui também sobre quais são as coisas que você deve desenvolver. Então aqui eu botei comunicação, escuta ativa, gatilho de confiança e persistência. Na persistência vai entrar também o follow-up. Então no follow-up ali você vai ter, né, suas rotinas e tudo mais. Então o que acontece? Todo mundo que vai trabalhar com venda fala sobre funil de vendas. Funil de vendas, pelo amor de Deus, gente. Isso aí tu já deve estar saturado de ouvir. Mas qual que é a grande sacada que a gente tem com relação a funil de venda? Existe a parte de prospecção, que é onde esse cliente vem. Então, às vezes ele pode vir ou de maneira natural ou provocado. Então, alguém que está procurando por você, veio por uma recomendação, ou você está fazendo um tipo de panfletagem, ou digital, ou... enfim, prospecção. Está prospectando clientes. Esse cliente veio, né? Você vai fazer a abordagem, eu até anotei aqui. Nesse funil aqui, que é o funil tradicional, eu já estou no finalzinho já. Esse funil que é o funil tradicional, ele vai dizer assim: prospecção, abordagem, apresentação, objeção, fechamento e pós-vendas. Porém, meu funil funciona um pouquinho diferente. Eu quero compartilhar com vocês porque talvez possa fazer sentido. Prospecção não vai mudar, prospecção tá igual. A abordagem e a apresentação, tudo igual. Agora a questão de contorno de objeção para mim acaba pegando um pouco. Porque quando as pessoas colocam o contorno de objeção depois da apresentação, a gente começa na parte negativa da venda. Que a pessoa está falando, eu não quero por causa disso, eu não quero por causa daquilo, eu não quero por causa daquilo outro. E isso é uma das coisas mais bacanas que eu aprendi a desenvolver, que é o quê? Quando você consegue mapear o cliente, né? Então, depois eu vou fazer um novo vídeo que vai ser sobre como tornar conversantes em clientes. Esse vídeo vai ficar muito bom. Como transformar conversantes em clientes. O caminho mágico. Porque existem várias pessoas que você conversa, mas não se tornam clientes. Não compram, não avançam para as próximas etapas. Então vai ter um vídeo específico para isso. Como transformar conversantes em clientes. Fica ligado. Então o que acontece? Quando você faz a leitura desse cliente, você joga ele lá no começo e você já vai contornando as objeções. Vai marcando. Por exemplo, se lá na prospecção eu já falei que o imóvel ou que o produto ou que custa X, isso já é uma objeção de preço que ele vai ter que falar, mas eu queria tal coisa. Não, ele não vai poder falar porque já está lá no começo. Então vai poder relembrar ele, lá lembra quando você clicou no nosso anúncio, quando você veio por tal produto ou quando não sei o que. Se a pessoa quer um benefício para alguma coisa, você volta lá, entendeu? Então você vai mapeando esse cliente para quando ele falar alguma coisa, depois lá na parte durante a apresentação, porque durante a abordagem tu já vai ter isso aí para ir contando as objeções. As objeções elas são mortas antes de surgirem de fato, né? E quando surge uma objeção, tu vai cavocar, porque geralmente não é uma objeção real, é uma objeção fictícia, né? Assim, não é de fato a objeção do cliente muitas das vezes, né? Então ali você contorna a objeção lá na prospecção, lá na abordagem e lá na apresentação. E se ficar alguma coisa, de fato, você vai precisar ter as estratégias e conhecimento. Vou te falar, sabe qual que é a maior estratégia de vendas que eu vejo que a gente pode usar? Então aqui eu vou fazer até um corte desse vídeo depois. A maior estratégia de vendas é verdade. Por quê? Porque quando o cliente percebe verdade em você, você não precisa usar nenhum tipo de gatilho com ele para ele acreditar naquilo que você está falando. E o melhor de tudo, você não precisa se lembrar depois daquilo que você falou. Porque a verdade em si, ela já vende. A verdade vende, todo mundo quer se conectar com alguém de verdade, não com alguém que é falso ou com alguém que é um personagem, tá? Então aqui, verdade é o maior gatilho de vendas. Dito isso, fechamento pós-venda, toda venda tem que gerar uma nova venda, uma indicação, uma recomendação, né? Talvez não vai gerar uma venda de imediato, ou talvez aquele cliente não seja o cliente gerador da venda, mas ele gerou uma recomendação, teu nome chegou mais longe, as pessoas estão precisando de uma solução e você tem essa solução, então a venda ela tem que ser uma geradora de uma nova venda, tá? Então, tudo que eu falei aqui não serve para nada, obviamente. Nossa, ficou contraditório? Não, é porque não serve para nada se você não aplicar. Você deve aplicar
E com a aplicação você vai colher esses dados e vai dizer, nossa, isso aqui serviu para mim, agora eu consigo ir para a próxima etapa, para a próxima fase, para o próximo nível. Então, assim, isso é muito importante. Muito importante porque sem aplicação de nada serve a informação. É como eu falei do talento lá no começo desse vídeo. Falei, ó, quem tem talento não é o suficiente para superar o estudioso, porque o estudioso ele vai estudar, mas também só estudar não adianta nada, você precisa aplicar e percorrer as etapas que eu falei aqui durante esse vídeo, tá bom? Então aqui eu quero deixar o convite para você curte esse vídeo, compartilha, comenta, envia para alguém que está começando nas vendas aí, que precisa destravar, conhecer um pouco mais, saber, de repente a pessoa diz, nossa, mas eu olho um cara nas vendas lá que é top, já tem não sei quantos milhões de seguidores, esse cara nunca vai me enxergar. Aqui você tem a oportunidade de estar caminhando mais perto de mim através tanto aqui do canal do YouTube quanto lá do meu Instagram. Pode mandar mensagem lá, eu sempre posto algum vídeo, só que lá o vídeo é mais curto, obviamente, é só 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Aqui no YouTube eu consigo entregar um conteúdo um pouco mais denso, tá? Então fica o convite, se você quer caminhar comigo, quer acompanhar os meus vídeos, clica nesse seguir, nesse sininho, se inscrever e faça parte dessa comunidade que eu estou criando agora. Você pode ver que os vídeos tem poucas pessoas aqui que compartilham, comentam, né? Você pode ser um dos pioneiros aí também de ajudar a transformar a vida de outras pessoas que talvez não somente a sua, mas de outras pessoas que você conhece que estão agora começando, iniciando nas vendas, tá bom? Tamo junto, tenha um excelente dia. Não sei se você tá vendo isso de dia, de noite, quando que vai ser. No YouTube fica eternamente aí meu rosto na internet, mas fica aqui o meu convite para você. Tenha uma vida excelente. E a excelência ela vem com esforço, com estudo, com dedicação e com prática, tá bom? Tamo junto.